Vamos agora resolver o exercício número 7 da página 24 e neste exercício vamos tratar da escrita de números em notação científica e a sua análise. O enunciado é o seguinte: observa o valor aproximado do número de habitantes de cada um dos países seguintes e depois temos aqui três alíneas. Escreve os números em notação científica, qual o país com maior população e com menor população e quantas vezes a população da África do Sul é superior à população de Portugal. Vejamos então uma de cada vez. Escreve os números em notação científica. 140,7 milhões. 140,7 milhões são 140,7 vezes 1 milhão. Para podermos escrever este número em notação científica, significa que o primeiro fator deverá ser um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. Portanto, significa que nós temos que transformar este número 140,7 num produto de dois fatores, em que será o primeiro 1,407, que satisfaz o primeiro requisito, vezes 100. Porquê? Porque 1,407 vezes 100 vai dar 140,7. Vezes 1 milhão, que já tínhamos antes. Aqui temos dois zeros, portanto 10 ao quadrado. Aqui temos 6 zeros, ou seja, 10 à sexta, o que significa que 140,7 milhões será igual a 1,407 vezes 10 levantado a 8. Ou seja, 2 mais 6, 8. Vejamos agora a população da China, 1.330 milhões. O processo é exatamente o mesmo, 1.330 vezes 1 milhão. Temos que transformar este número num produto de dois fatores, em que o primeiro será um número maior ou igual a 1 menor que 10, ou seja, 1,33 ou 1,330 vezes 1000, não é? Porque o produto destes dois fatores vai dar exatamente 1.330. 1000 é 10 ao cubo, 1 milhão é 10 à sexta, teremos então 1,33 vezes 10 levantado a 9. 1,330 é a mesma coisa, o zero aqui à direita da vírgula não tem significado, é 1,33 vezes 10 levantado a 9. Vejamos agora a população da África do Sul, são 43,8 milhões, teremos então 43,8 transformado num produto de dois fatores, 4,38 vezes 10, portanto 10 levantado a 1, vezes 10 levantado a 6, teremos então 4,38 vezes 10 levantado a 1 mais 6, ou seja, teremos então 4,38 vezes 10 levantado a 7. Vejamos agora a população de Portugal, 10,45 milhões, é 10,45 vezes 1 milhão. Teremos então 1,045 vezes 10 vezes 1 milhão, ou seja, 1,045 vezes 10 levantado a 1 vezes 10 levantado a 6. Teremos então 1,045 vezes 10 levantado a 7. Vamos então passar à linha B. Qual é o país com maior população? Temos aqui as populações dos respectivos países. Como nós podemos verificar na escrita em notação científica destes quatro números, o número cuja potência de base 10 tem maior expoente é exatamente a China, que é 10 levantado a 9. Portanto, temos aqui uma potência de base 10, 10 levantado a 8, e aqui temos duas iguais, 10 levantado a 7. Portanto, se estamos a comparar números com potências de base 10 diferentes, significa que a nossa regra será esta primeira. Verificamos que se as potências de base 10 têm expoentes diferentes, que é o caso de 10 levantado a 9 e 10 levantado a 8, nesse caso, o maior número será aquele que tem a potência de base 10 com maior expoente, neste caso 10 levantado a 9. Portanto, o país com maior população, como nós podemos ver, é a China. 1,33 vezes 10 levantado a 9. Relativamente à segunda questão, qual é o país com menor população? Vamos verificar dos quatro números qual é o que tem potência de base 10 com menor expoente. O menor expoente é 7 e existem dois. Como existem dois, a nossa regra de comparação cai no segundo caso. Isto é, se as potências de base 10 tiverem o mesmo expoente, que é o caso 10 levantado a 7, o maior número será aquele cujo fator entre 1 e 10, isto é, cujo primeiro fator é maior. Neste caso, o maior será 4,38. Como nós queremos o menor destes dois, significa que o país com menor população é Portugal. Vamos finalmente ver a questão C. Quantas vezes a população da África do Sul é superior à população de Portugal? Portanto, nós temos que fazer aqui apenas uma divisão, não é? População da África do Sul a dividir por população de Portugal vai-nos dar quantas vezes a população da África do Sul é maior do que de Portugal. Isto é, quantas vezes é que este número, que representa a população de Portugal, cabe no outro número, isto é, no número que corresponde à população da África do Sul. A população da África do Sul é então 4,38 vezes 10 levantado a 7. A população de Portugal é 1,045 vezes 10 levantado a 7. Quando nós queremos dividir dois números que estão escritos em notação científica,
Significa que nós temos que dividir primeiro os primeiros fatores e dividir depois os segundos fatores. Temos então um produto desta divisão pelo produto desta também divisão de potências de base 10 e expoentes, neste caso iguais. 4,38 dividido por 1,045 é 4,19. E no segundo fator, tendo em conta a regra da divisão de potências de base 10 e expoentes diferentes, dá-se a mesma base e subtrai-se os expoentes. Neste caso, 7 menos 7 vai dar 0. 10 levantado a 0 é exatamente 1, ou seja, 4,19 vezes 10 levantado a 0 é igual a 4,19. Podemos então concluir que a população da África do Sul é 4,2 vezes superior à população de Portugal.